E aí, meus queridos? Tudo certinho com vocês? Então, para nossa aula de hoje, é necessário que vocês abram o material 2 lá na página 20, onde nós falaremos sobre a questão do consumo. Vamos lá? Então, o livro de vocês ele traz uma abordagem sobre a questão da influência da mídia sobre os nossos hábitos de consumo. Vocês já se perguntaram que influências são essas? Já se perguntaram também como a mídia faz com que a gente compre ou não determinadas coisas? E a mídia, obviamente, não é só televisão. Existe muito além disso. A mídia pode ser a música, a mídia pode ser um filme, a mídia pode ser o seu Instagram. Então existe muita coisa. Até um tempo atrás, quando falava-se em mídia, era quase que exclusivamente a televisão. Porém, hoje existem diversas formas de mídia que fazem com que a gente compre. Pois bem, você se considera um consumista? Qual foi a última coisa que você comprou? Essa coisa você usa todo dia? Existe muita gente que na verdade compra para realizar meio que uma satisfação pessoal e faz da compra aquele objeto, aquilo para atender uma demanda, sei lá, psicológica, né? Eu comprei e agora eu estou aliviado. E na verdade não é bem assim, né? A gente não pode fazer da compra uma influência psicológica. A compra ela não pode satisfazer o nosso ego. A compra ela não pode satisfazer o nosso espiritual. Para você fazer o seu espiritual, sei lá, faça uma oração. Então, existem muitas formas de nos satisfazer sem ser a compra. Porém, a mídia, ela te impulsiona a comprar. Inclusive eu me lembro, lá na década de 1950, nos Estados Unidos, onde a sociedade ainda não era a sociedade do consumo, que surge um economista, Victor Lebow, e Victor Lebow ele diz que as pessoas precisavam fazer da compra o seu estilo de vida. E que sim, a compra ela deveria ser para satisfazer o ego, para satisfazer as necessidades, para satisfazer o espiritual, para satisfazer um monte de outras coisas. Só que na verdade, a compra ela pode até satisfazer alguns desses elementos da sua vida por pouco tempo. Só que para você satisfazer mais, você deve comprar mais. Então a vida das pessoas de 1950 para cá, por exemplo, nos Estados Unidos, onde sim é uma sociedade de consumo, Brasil, onde sim a sociedade de consumo está se instalando cada vez com mais força, as pessoas estão tendo que trabalhar muito mais para conseguir, então, manter os seus hábitos de consumo. O que não é bom, o que não é interessante. Para vocês terem noção, nos Estados Unidos, de 1950 para cá, as casas mais do que dobraram de tamanho. E o motivo disso é porque as pessoas têm comprado cada vez mais e precisam cada vez mais de espaço para guardar essas coisas que elas compram. Olha o absurdo! Então uma casa que famílias viviam com uma casa de 60 metros quadrados, hoje vivem numa casa de 120 metros quadrados para ter espaço para guardar essas coisas que eles estão comprando a mais de maneira muitas vezes desnecessária. Então, inclusive na década de 60 surge um movimento nos Estados Unidos que ele era contrário a esse tipo de vida. Ele era contrário a esse tipo de exagero de compra que ficou conhecido como movimento dos hippies, onde eles usavam roupas usadas, carros antigos, e aí eles pintavam de maneira colorida para chamar atenção e tal. E a ideia deles era ser contrário a essa sociedade de consumo. Não necessariamente você precisa ser um hippie para ser consciente no que diz respeito às compras. Existe um movimento chamado minimalismo, ou existencialismo, ou essencialismo, que ele fala que a gente deve comprar aquilo que realmente é necessário para sobrevivermos. Não quer dizer que você
é um minimalista porque você é um mão de vaca, né? Que você guarda o seu dinheiro. Não. Na verdade, você passa a observar aquilo que você realmente precisa. Você precisa na sua casa de um sofá de 5 lugares ou você precisa na sua casa de um sofá de 3 lugares? Você precisa de uma TV na sua casa ou você precisa de 10 TVs na sua casa? E aí você começa a repensar os seus hábitos, os seus estilos de vida. Então, a partir do momento que você passa a ter consciência sobre essas coisas, você passa a poupar dinheiro. Isso é minimalismo. Eu vou deixar aqui embaixo, nessa folhinha que você recebeu, um link de uma moça chamada Natália Arcuri, que ela explica com mais detalhes o minimalismo, porque ela vivencia o minimalismo na vida dela. Inclusive, ela consegue, com aquele dinheiro que sobra, né, ela consegue fazer aplicações financeiras e aí fazer o dinheiro render muito mais do que na poupança. Então eu vou deixar para vocês aí um link que ela fala sobre a experiência de vida dela no minimalismo e ela vai fazer vocês repensarem esses hábitos de compra. Interessante lembrar uma coisa: o consumismo, que é o contrário, obviamente, do minimalismo, ele não se instala na sua vida a partir de uma fase adulta. O consumismo ele se instala já quando você é criança. É por isso que existe tanta propaganda para a criança, porque a criança ela precisa de pouquíssimos segundos para ser influenciada. Já um idoso, por exemplo, você quase não vê propaganda para idoso, porque o idoso já estabeleceu um modelo de vida. Então, se ele tem um modelo de vida consumista, ele vai levar isso para sempre. Se um idoso tem um modelo de vida minimalista, ele vai levar isso para sempre. Ele não vai ser influenciado pela televisão tanto quanto uma criança. Uma criança, em pouquíssimos segundos, ela passa a acreditar que a bolacha da Turma da Mônica é a melhor coisa que ela tem na vida. E por conta disso, ela vai querer comprar, porque só a bolacha da Turma da Mônica fará ela satisfeita. Essa criança vai estar comendo o personagem? Não. Ela vai estar comendo o que está dentro do pacote. Mas se o pai e a mãe comprar a mesma bolacha, só que tiver um outro personagem, o personagem, sei lá, das meninas superpoderosas, aliás, eu nem sei se menina superpoderosa ainda existe, mas se o pai comprar a bolacha das meninas superpoderosas, enquanto a criança quer a bolacha da Turma da Mônica, essa criança vai ficar bastante chateada, bastante brava, talvez até embirrada, talvez até ela vai se jogar no chão e fazer uma cena, porque ela viu na televisão que bolachas da Turma da Mônica é que são boas. Ou ela viu, sei lá, na Galinha Pintadinha. Ou sei lá, ela viu no tablet em algum lugar, em algum canal em que ela assiste. Então, por conta disso é que nesse fator de consumo é que as empresas investem tanto em propagandas infantis. Para a semana que vem, eu vou deixar uma avaliação. Nós vamos fazer uma avaliação que vai ser aplicada na próxima semana. E esse documento, eu vou aplicar um documentário para vocês assistirem, fazerem suas observações, seus relatos, mas se vocês já quiserem ir adiantando ou assistir o documentário, o nome é Criança, a Alma do Negócio. A produtora desse documentário é Maria Farinha. Então, se você jogar no YouTube, você vai conseguir assistir já esse documentário e já deixar pelo menos o documentário assistido. Não é obrigatório, obviamente. O que fica para vocês, na verdade, para essa semana, são algumas atividades que estão lá no livro, na página 21, 22 e 23, que é uma reflexão sobre os hábitos de consumo, certo? Essas atividades vocês não precisam me enviar, porque vocês estão fazendo aí a avaliação de outras atividades, de outras disciplinas. Então, essa atividade da página 21, 22 e 23 é só para modo de uma reflexão sobre seus hábitos de consumo. Então, se você já quiser ir adiantando o documentário do Criança Alma do Negócio, fique à vontade. Se não der tempo, não tem problema. Na próxima semana, então, eu passo o documentário e você já logo em seguida faz a sua atividade avaliativa. Beleza, meus queridos? Um abração, tchau, tchau e até a próxima aula, onde faremos então a nossa avaliação. Tchau, tchau, meus queridos!